Em louvor à vida. Setembro Amarelo, nós temos que fazer um hino de louvor à vida. Há determinadas pessoas que pensam no autocídio. Só que, ao pensarem no autocídio, são motivados por causas. Suponhamos que a pessoa esteja com uma tristeza infinda. Quem está com tristeza fica em campos obscuros, pensamentos fechados, aquele campo aglutinado em ideias fixas, em monoideia, é aquele langor, aquela coisa pungente, aquela coisa pesada. Ela tenta se refugiar, é a tristeza. Não, você tem que considerar que foi feito um estudo na Universidade de Pensilvânia com um campo maravilhoso de estudos e análises. Qual foi o campo maravilhoso de estudos e análises da Universidade de Pensilvânia sobre a tristeza? Que é o único sentimento que você pode meditar, observar, analisar. É o único que você pode procurar uma causa. Daniel Goleman fala em: quando você estiver triste, racionalize para saber qual a causa. E você vai ver que a causa, às vezes, é uma causa banal, uma causa sem nenhuma expressão, mas motivado pelo seu orgulho, porque nós somos orgulhosos, né? Muito orgulhosos, motivados pela nossa vaidade, aquela necessidade de projetar como se a gente valesse alguma coisa, né? Somos todos irmãos, e ninguém é melhor que ninguém, cada um tem o seu painel de criatividade. Cada um de nós temos também uma faixa, uns mais, outros menos, de egoísmo. É o campo egóico, de querer tudo para si. Ora, dentro desses painéis, por essas três vertentes infelizes, você pode assumir uma tristeza que não tem razão de ser. Você chega num local, a pessoa que está sempre ali, que seria o anfitrião, não te dá aquela atenção que você achou que deveria ter, você começa a cair em tristeza. E como ele é o polo magnético do seu trabalho, você começa a entrar em painéis negativos, de autoestima baixa. Então você não pode fazer isso, você tem que considerar que naquele dia ele poderia estar com enxaqueca, ele poderia não ter visto direito ou não ter cumprimentado com efusiva manifestação, porque alguma coisa o turbilhonava, o perturbava, o angustiava. Você tem que considerar que você também tem oscilações no ciclotímico. Tem dia que você está muito expansivo, tem dias que você está mais retraído. Há dias que você está um pouco melancólico, mas tem dias que você está muito eufórico. Mas se você tem um ciclotímico altamente alterável, porque tem dias em que nos encontramos como quem partiu, morreu, e tem dias como se a vida fosse pequena, para comportar todo o manancial de nossa alegria, de nossa participação. Então você tem que considerar que a sua tristeza tem que ser analisada com muita profundidade. Você tem que analisar com isenção de ânimo. O que é isenção de ânimo? Interesse. Isento de qualquer interesse. Para saber se você merece estar triste. É o único sentimento interessante que você pode minimizá-lo só por uma ótica, analisá-lo e ver que às vezes não tem motivo. Você está triste porque às vezes a tua esposa ou teu esposo
não está correspondendo ao relacionamento que vocês têm, e você fica triste, porque já começa a colocar alguns pensamentos de que ele estaria inclinado ou ela estaria inclinado a alguém. Quando você às vezes tem que merecer uma análise, será que eu estou produzindo na relação um projeto de reflexão positiva para refletir aos outros o que eu estou sentindo? Será que eu estou projetando coisas um pouco sem graça, e as pessoas vão ficando sem graça porque eu fico sem graça? Se você quiser melhorar a relação, você tem que colocar força, paixão na relação, emoção forte, produzindo, portanto, um reciclar, acarinhar mais, falar palavras mais doces, dar maior atenção. Às vezes não damos atenção. Nossos filhos não se casaram, os 3 estão... Bom, a Amanda vai se casar, ela disse que vai se casar, ela está ficando agora com alguém muito forte, nunca ficou, está ficando agora, ou seja, está ligado a alguém que ama. Esse alguém é um gato, meu André, garoto fantástico. Ela disse que vai se casar, mas os 2 já têm filhos, uma vai ter filho, o outro já tem, não se casaram. E eles dizem o seguinte: o sentimento é muito mais nobre e belo quando não tem um liame chamado casamento, que seria, portanto, talvez uma área na qual as pessoas ficam um pouco mais relaxadas. É uma visão maravilhosa. Eu conheço muitas pessoas casadas que ainda estão apaixonadas, até com os cabelos brancos, estão todos unidos, acarinhados. Mas, às vezes, nós precisamos saber que uma relação se enfraquece porque nós não estamos dando o apreço, o carinho, o afeto, a manifestação do nosso amor, ela não está muito evidente. Portanto, antes de ficar triste, é necessário analisar esses aspectos. Outro aspecto que pode levar uma pessoa ao campo do suicídio, e nós temos que fazer um louvor à vida nesse dia, é analisar por que você está deprimido. Há muitas causas à depressão. A depressão, é simples compreender a depressão. Tem um autor que diz assim: é tudo que você não aceita. Vou falar de novo. Depressão, numa frase rápida: depressão é tudo que você não aceita por um tempo maior. Por um tempo maior você não aceita isso e fica ruminando as ideias. Lembra os animais que ficam ruminando? Eles comem e ficam ruminando. Tem muita gente que tem um relacionamento e fica ruminando: ai, por que eu não disse isso? Porque me falaram aquilo. Estas ideias são escabrosas, são negativas. Você vai criando monstros mentais, que você não manifesta na palavra. E eles vão crescendo dentro de você, eles vão ficando muito imensos, perturbadores. Depressão é tudo que você não aceita. Quando você tem um relacionamento profissional de alguém que te agasta, cuidado. Se alguém te incomoda, se alguém te domina. Vou falar de novo. Se você tem um relacionamento profissional, afetivo, de vizinhos mesmo, se você tem qualquer coisa que te agulha, que te perturba, como um punhal que te fere todo dia, mais de que 30 dias, pode gerar depressão. E o que gera depressão? O que é isso? É que se você não aceita uma situação, se você se perturba, se você não dorme direito, se você fica com aquela monoideia, aquela ideia fixa daquele caso que te incomoda, você não ouve direito as pessoas falam com você está meio
evasivo, porque você está cultivando uma ideia perturbadora. A pessoa fala, o que é? É porque você está realmente, alguma coisa está te chamando a atenção para dentro de si. Esses aspectos podem exigir neurotransmissor que não são produzidos. Porque aqui no eixo central da nossa estrutura cerebral, é o tronco encefálico, tem duas usinas que produzem neurotransmissores naturais. Produção de neurotransmissor. O que é neurotransmissor? Dopamina, noradrenalina, endorfinas, coisas lindas. Quando você tem alegria motivacional, você tem muito neurotransmissor. Então, nos neurônios, os neurotransmissores são como o azeite para azeitar a sua vida, para dar flexibilidade às suas motivações mentais, às suas emoções, aos seus sentimentos. Quando faltam neurotransmissor nas estruturas neuroniais, nos campos neuroniais, você fica assim meio sem graça, sem motivação, meio lento, sem muita força para fazer enfrentamentos. Isso é depressão. Por quê? Inibiu-se aqui uma usina, ou duas usinas, são duas usinas que produzem, o locus coeruleus e os núcleos de Raff, que produzem esse acervo de motivação. Por que eles param? Eles param de produzir porque você está muito nervoso, ou muito odiento, muito magoado, ou muito entristecido com alguma coisa que você não aceita. Então, o importante é você buscar nos cultos religiosos aspectos importantes para você ter filosofia. Filosofia relacional. O que é filosofia relacional? Aceitar as pessoas como são. Elas não vão mudar. Elas vão permanecer como são. Elas precisam ser compreendidas por você como elas são. Você, se quiser mudá-las, você tem que mudar a si. Mudar o sorriso, dar mais atenção, que as pessoas vão mudar para com você. Então tem que aceitar as situações. Perda de entes queridos, que é isso? Você ganhou ente querido. Quer dizer, depois de um tempo, ele se recupera e vem ser uma estrela no seu caminho. Vem ser mais uma estrela no seu caminho. Portanto, é um caminho que você precisa reconquistar. Gratificar sua vida em cima desses caminhos renovadores e belos. Portanto, a mensagem final em louvor à vida é a produção de neurotransmissor. Aqui, nesse eixo central, através de motivações, alegria em viver e produções maravilhosas na sua vida relacional. Faça o que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer? Faça mais o que você gosta de fazer, que te dá prazer, que nesses momentos você esquece aqueles painéis perturbadores. Deixa eles lá. Eles vão perdendo força magnética, porque você é que vitaliza esses monstros que vão te levar à inibição das usinas de produção de neurotransmissor. Faça alguma coisa no contexto da arte, da música, do esporte, da caridade. Você muscula muito na academia, mas a caridade é a musculatura dos sentimentos nobres, para te deixar muito alegre, feliz, contente e radiante.